Minha saudação fraterna a todas e todos. Sou o diácono Cauê, daqui da Diocese de Campos. Estou aqui na diaconia do nosso movimento Fé e Política, no projeto Encantar a Política. Né? E desde já quero dizer a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que estão candidatos, já dizendo parabéns, parabéns. Deixando claro para todos, a igreja ela não tem nenhum candidato, mas a igreja tem o direito de conhecer os candidatos, né? Também terem a oportunidade de serem apresentados aos candidatos. E aí aqueles e aquelas que a gente teve condições de agenda, a minha própria agenda, porque eu sou um trabalhador, preciso botar o pão em casa, e também a agenda do próprio candidato, para que a gente possa fazer esse diálogo. Então, aqui a Igreja Católica não tem essa história não, né, de chegar a fazer voto de cabresto, até porque isso é crime eleitoral e nós somos contra. Mas temos o direito de conhecer os candidatos e apresentá-los. E cada pessoa de todos os candidatos e candidatas que nós tivemos condição de acolher, cada fiel que faça seu discernimento e escolha aquele que achar de acordo com a sua consciência. Hoje, com grande alegria, já desde já recebemos nosso querido Cláudio, que é candidato a vereador aqui no município de Campos. Colega de trabalho, um grande amigo de longa data. Boa noite, Cláudio, tudo bem? Boa noite, Cauê. Tudo ótimo. Que bom, é muito bom poder acolher, né, ter esse momento para podermos dialogar, né, apresentar o que a igreja pensa, né, e também ter a oportunidade de te conhecer. Vamos lá. Nesse primeiro momento, às vezes a gente vê a propaganda eleitoral, tem os panfletos, tem etc., mas às vezes a gente conhece o candidato enquanto candidato e não temos a oportunidade de conhecer a pessoa do candidato. Então, nesse primeiro momento, gostaríamos de te conhecer. Quem é o Cláudio? Bom, eu sou uma pessoa que fui criado na Igreja Católica, né? E estudei na Federal, né? Hoje é o IF, né? Sou formado como técnico em informática, passei no concurso da FATEC, né? Para trabalhar como técnico em informática na FATEC, agora chamado de técnico especialista. E aí, esse ano, foi quando foi fundado o Partido Novo aqui em Campos, né? Um partido que eu sempre admirei, né? Há muitos anos, sempre votei para presidente, para governador, entendeu? Sempre votei no Partido Novo. E agora, com o Partido Novo em Campos, a gente tem o Dr. Buchaú como candidato a prefeito. É um partido que tem um governador de Minas, que é um governador ótimo, que foi reeleito no primeiro turno. Tem um prefeito também de uma cidade, não sei se é Linhares, não vou lembrar exatamente qual a cidade, que é um prefeito que ele tem aceitação de 93% do povo lá da cidade. Quer dizer, é um prefeito maravilhoso, está fazendo um ótimo serviço para a cidade. E agora estamos com o Dr. Buchaú aqui. Isso, como foi o seu despertar para a candidatura, né, para a vereança? Então, eu me filiei ao Partido Novo em janeiro desse ano e aí eu pensei, pô, tem coisa que precisa melhorar na cidade. E aí eu fui me informando, eu descobri que tem coisa que tem que melhorar muito na cidade, como o tratamento dos autistas e atípicos da cidade. Porque não sei se você sabe, você vai levar seu filho autista ou atípico, entendeu?
Cláudio, desculpa interrompê-lo, é porque houve um pequeno delay na transmissão. Você pode repetir só quando você disse assim, não sei se você sabe, e daí para frente repetir, porque houve um delayzinho. Não sei se você sabe, a saúde para os autistas e atípicos de Campos está horrível. Por quê? Você vai levar seu filho autista ou atípico do profissional de saúde, ele vai marcar um psiquiatra, um fonoaudiólogo para o seu filho, e você, quando chegar lá, você vai encontrar seu filho e mais 2 autistas ou 4 autistas para serem tratados ao mesmo tempo. Isso não funciona. Não tem como funcionar um profissional de saúde cuidar de 3 ou 5 autistas ou atípicos ao mesmo tempo. Você não consegue fazer o serviço. Mediadores, a mesma coisa. Você coloca seu filho na escola municipal, o mediador vai cuidar do seu filho e mais 2 ou 4 autistas ao mesmo tempo. Como é que o mediador vai acompanhar o desenvolvimento do ensino de 3 e 5? Não funciona. Então, por isso eu vim com o candidato vereador para que seja feito da maneira correta, para que seja um profissional de saúde por cada autista ou atípico e um mediador para cada autista ou atípico. Entendi. Como é que sua constituição familiar, né? Pai, casado, solteiro, filho, filha? Então, dentro da sua biografia, dentro da sua história de vida, né? Eu sou casado, tenho uma filha de 16 anos, autista, né? Eu tenho minha mãe viva ainda, meu pai infelizmente faleceu, mas faleceu com quase 100 anos de idade, faleceu bem velhinho, né? Viveu muito, entendeu? Meu pai era um homem fantástico, ele trabalhava com representação de grãos aqui em Campos. Minha mãe ainda está tocando, entendeu? Representação de grãos, feijão, arroz, açúcar, essas coisas assim, né? Eu sou Duncan, mas meu sobrenome é Carvalho dos Santos. Que é aquela coisa, né? Vem aí, nasce muita mulher e aí o sobrenome se perde, né? Mas eu sou Carvalho dos Santos, Carvalho da minha mãe e dos Santos do meu pai, com muito orgulho. Você diz no sentido de que, não por conta do gênero, mas é por conta da prática que tinha antigamente, que a mulher incorporava o sobrenome do marido, né? E acaba perdendo o próprio, né? Nesse sentido, né? Exato. Sim, entendi. Meu querido irmão, avançando então, que bom conhecê-lo, conhecer a sua intimidade, né? Sua constituição familiar, as suas ideias, suas indignações. Uma coisa interessante, né, em que a gente percebe, do ponto de vista da própria problemática da compreensão dos poderes, que a população, infelizmente ainda, a gente entende, e é por isso que é um trabalho para nós também pastoral, no sentido de ajudar a comunidade e o povo a entender o próprio papel de cada poder que constitui a República, o poder executivo, o que ele faz, a sua atribuição, né, e etc. O poder legislativo, etc. O problema é que a gente vê muitas questões em que há confusão dos papéis, né? Muitas vezes o executivo querendo empurrar a goela abaixo a questão de leis. Ele pode sim propor leis, mas ele não pode impor. Ele tem que mandar para o legislativo, e é o legislativo que tem essa competência. Da mesma maneira, né, nós temos aquela questão de
muito candidato vereador que está prometendo coisa aí que é coisa de executivo e não é coisa de legislativo. Então, o legislativo é propor as leis, votar as leis e fiscalizar se o executivo está cumprindo, está fazendo o que deve à risca, etc, etc. Então, né, a gente tem esse problema no Brasil, né? E a gente percebe também aqui em nosso município um pouco isso, né? Um pouco isso. Como é que você tem presenciado alguma coisa assim? Tem visto alguma coisa assim nessa sua caminhada de campanha? Alguma coisa desse se perder, como também práticas que não são legais, né, Cláudio? Que são totalmente erradas. A questão de compra de votos, oferecimento de vantagens para conseguir. Que é o final das contas a corrupção, né? Uhum. O que eu posso dizer, eu já disse num vídeo que eu fiz no Instagram, que se oferecerem dinheiro para comprar seu voto, aceite. Aceite, porque ele está devolvendo para você dinheiro que ele te roubou. Mas na hora de votar, não vote no candidato que te pagou. Vote em outro candidato, mais correto, mais justo. Entendeu? Entendi. É complexa, né? A situação muito complexa, porque a gente sabe que esse dinheiro veio da corrupção, né? Saiu da saúde, saiu da educação, gente morreu por causa disso, né? Mas de qualquer maneira é saber que o indivíduo que venha a oferecer dinheiro, venha a comprar voto, esse mesmo não merece, né? Esse não merece e a gente reza para que o indivíduo desse venha a se converter e entrar no caminho correto, se arrependa, né? E entenda que não deve ser o lugar, né? Eu acho que o lugar sobretudo da política, é aquilo que nós entendemos, o bem comum. Meu querido irmão, aproveitando, assim, apresentando o que a igreja pensa, e me permite fazer antes uma pausa para falar o que eu já disse, porque infelizmente a gente sabe que ainda tem muita gente que perverte as coisas, para não dizer que está tendo favorecimento. Quero aqui repetir a você, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo e amiga, né, cidadão e cidadã, a igreja não tem candidato. A igreja aqui não está pedindo para que vote ninguém, mas a gente tem o direito de poder conhecer as pessoas e que cada pessoa, ao conhecer, decida por sua consciência. Estamos tendo a oportunidade aqui de conhecer, né, o candidato Cláudio Duncan, do Partido Novo, né, está aqui dialogando conosco. Então, todo você, candidato e candidato, qualquer partido, qualquer posição política, esse espaço, claro, tendo condições de agenda, minha agenda e sua agenda, a gente está aqui aberto para poder também dialogar com vocês. Está aberto para todo mundo, tá bom? Quem gosta de exclusão é o inimigo de Deus. Nós não, nós somos da inclusão. Querido irmão, nós temos uma coisa muito importante, sabe? E aí gostaria de partilhar com você isso. Muito se fala, sobretudo no Brasil, numa coisa muito importante que de fato sobre o Estado Democrático de Direito. Vivemos o Estado Democrático de Direito. O grande princípio da democracia que deve ser defendido a unhas e dentes, sem dúvida nenhuma. Mas, às vezes, existem umas posições muito que nos entristecem. Por quê? Nós, religiosos, nós também somos cidadãos e cidadãs. Nós também temos o direito para lutar e defender por aquilo que nós, então, entendemos como positivo e propositivo para o bem comum, para a sociedade que também nós fazemos parte. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque às vezes quando a gente vai tentar dialogar e apresentar a nossa visão, já dizem assim, você é religioso, você não pode. Falei, ora, mas que democracia é essa que eu não posso ser ouvido, que eu também não posso defender? Nós somos muita gente, nós temos o direito também de dialogar e defender aquilo que entendamos. Claro, de maneira nenhuma, nunca nós vamos defender, por exemplo, de que queremos que haja alguma lei que venha a obrigar todas as pessoas a acreditarem
aquilo que a gente acredita. Nunca, jamais, não é? Nós nunca vamos querer impor a nossa fé aos outros, mas nós temos direitos. Nós temos direito como cidadãos e cidadãs de, a partir daquilo que nós acreditamos, né, da nossa fé, defender princípios que venham a proteger a vida. Então eu queria aqui partilhar contigo, né, alguns princípios daquilo que a gente chama de doutrina social da igreja. Alguns desses princípios são, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, o bem comum, a solidariedade, a subsidiariedade, a designação universal dos bens, a defesa do trabalho e o direito dos trabalhadores. E aqui acrescento também a defesa, né, da casa comum, que é da questão ambiental, da ecologia. Veja, né, quanta coisa que nós temos aí de defender a natureza, de um desenvolvimento econômico com sustentabilidade, né? Porque, pelo amor de Deus, quando que o ser humano vai entender que a natureza, nós fazemos parte da natureza e o que a gente faz de ruim com ela, estamos fazendo com a gente, né? Então esses são alguns dos principais princípios que nós pensamos, né, do ponto de vista daquilo que defendemos socialmente, né? Porque nós somos vida para todo mundo, todas e todos, né? E, querido irmão, e como o Papa Francisco, né, ele colocou uma carta muito interessante chamada Fratelli Tutti, sobre a amizade social, dizendo, todos nós somos irmãos e irmãs. E claro, na política, né, irmão, veja, nós temos na política adversários, mas não inimigos, porque o inimigo é aquele que tem que ser eliminado. Isso não. Agora, um adversário é aquela pessoa que tem o direito de pensar diferente de mim, de defender aquilo que é diferente de mim, né? E a gente vai dialogando, mas ter aquele coração e a intenção de estar trabalhando para o coletivo. Pode ficar à vontade para seus comentários, suas reflexões também nesse ponto. Bom, eu, como já disse, né, vim candidato a vereador para ajudar os autistas e todos os atípicos da cidade, entendeu? E também para monitorar o prefeito, né, para saber se ele está fazendo um trabalho correto e justo, né? Por isso que eu vim candidato pelo Partido Novo. Porque o Partido Novo, não sei se o senhor sabe, é considerado como o único partido do país que não tem um político corrupto. Se você tem um prefeito em Campos que não é corrupto, essa cidade vai voar, vai ser gigante, porque a gente recebe muito dinheiro de royalty, até onde se sabe está sendo roubada a cidade, desde Eva Garotinha, Arnaldo Viana, Mocado, esse povo todo, né? E por isso que a cidade não se desenvolve como deveria. Se você trabalha bem a questão de impostos sobre as empresas que vêm para Campos, as empresas vão vir, vão se instalar aqui. E a cidade vai se desenvolver muito. Só que a prefeitura quer taxar altas empresas, as empresas dão no pé. E a cidade se desenvolve. E aí o povo não consegue emprego, fica dependendo de cabide de emprego na prefeitura, ao invés de, entendeu, de ter um emprego no privado, né, para ganhar muitas vezes bem mais, ganhando na prefeitura, tendo um emprego correto, justo, sem depender de ninguém. Eu digo o seguinte,
Eu já disse isso. Campos vive um processo de escravização. Aí você fala assim, pô, escravização, né? Porra, aquele impacto na escravização. Mas quando você é dependente do prefeito, você acaba indiretamente se tornando escravo do prefeito. Isso é horrível. E o prefeito, ele quer isso para quê? Para garantir os votos dele na eleição, entendeu? O pessoal para trabalhar, entendeu? No processo eleitoral. Eu sei como é que é isso. Minha esposa já foi assim, escrava da prefeitura, trabalhava em campanha, entendeu? Dos candidatos. Eu lembro que eu trabalhou em campanha de pudim, trabalhou na campanha de Rosinha, trabalhou na campanha de Tiago Ferrugem, que é um cara que já foi preso, usou na lei eletrônica, né? Por quê? Era escravo da prefeitura. Então, isso tem que acabar em Campos. Não escravizar mais o povo, dar emprego para eles. Entendeu? Beleza. Querido irmão, vamos então caminhando para encerrar esse nosso encontro. Eu queria aqui ler uma mensagem do Papa Francisco aos políticos na própria carta Fratelli Tutti, né? Em que ele diz assim: vista dessa maneira, a política é mais nobre do que a aparência, o marketing, as diferentes formas de disfarce da mídia. Tudo isso semeia apenas divisão, inimizade e um ceticismo desolador, incapaz de apelar para um projeto comum. Ao pensar no futuro, alguns dias, as perguntas devem ser: para quê? Para onde estou realmente indo? Passados alguns anos, ao refletir sobre o próprio passado, a pergunta não será: quantos me aprovam? Quantos votaram em mim? Quantos tiveram uma imagem positiva de mim? As perguntas, talvez dolorosas, serão, e aqui é o grande exame de consciência que o Papa chama, né? Aos políticos a fazerem essas perguntas, que são: quanto amor coloquei no meu trabalho? Em que fiz progredir o povo? Que marcas deixei na vida da sociedade? Que laços reais construí? Que forças positivas desencadeei? Quanta paz social semeei? O que produzi no lugar que me foi confiado? Então, querido irmão, quero nessa mensagem, nessas perguntas, já encaminhar para ir encerrando, e aí permitir então suas palavras finais, e que você possa dizer seu número, né? A se apresentar aí, o seu número, né? E aí depois a gente termina encerrando direitinho. Então, fique à vontade. Bom, estou vindo com o candidato vereador pelo Partido Novo, com o número 30030, apoiando Dr. Buchaú com o número 30, pelo Partido Novo. Joia. Desde já agradecemos, meu querido irmão, essa oportunidade de a gente poder estar te conhecendo, dialogando, né? E renovo aqui o convite a toda candidata, todo candidato a também ter disponível esse espaço. Claro, podendo encaixar em nossas agendas, né? Mas o espaço está aberto para todas e todos. Querido irmão, que tenha uma campanha limpa, uma campanha honesta, né? É assim que a igreja espera de todos os candidatos e candidatas, né? Honestidade, fraternidade, solidariedade, né? Que a gente possa discordar sem atacar, sem ofender, né? Mas que possamos, né, de fato, ter uma cidade em que todas e todos possamos merecer, dentro da dignidade em que, assim pensamos nós, o Senhor nosso Deus quer vida e vida em abundância para todo mundo. Trago a bênção, a acolhida do nosso querido bispo diocesano, Dom Roberto Francisco, né? E que Deus abençoe, viu? Gostaria de terminar falando alguma coisa, tranquilo?
Você traçou o perfil do Novo. O Novo não é um partido agressor. O Novo é um partido que ele gosta de dialogar e passar as ideias, que são maravilhosas. Né? O Partido Novo, o Dr. Buchaú, ele quer criar uma educação municipal público-privada, que é onde a prefeitura contrata gestores de escolas particulares para desenvolver a educação do município. E além de outras coisas também, tá? Beleza. Meu querido irmão, agradecemos, viu? Deus abençoe, traga muita saúde, né? Muita força para continuar aí a campanha, tá bom? Tá bom, obrigado. Agradecemos aí a oportunidade. Obrigado, viu? Um Obrigado. abraço. Abraço.